Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre a Copa do Mundo e o jogo do Canadá contra a Bósnia. Peço desculpas pelo atraso, mas é porque eu fui na faculdade, atrasou muito mais do que eu imaginava e com isso aí o vídeo aqui acabou atrasando e quando eu cheguei em casa já estava basicamente assim, perto de começar o primeiro tempo dos Estados Unidos contra o Paraguai, inclusive. Que primeiro tempo dos Estados Unidos contra o Paraguai, né? Mas esse aí fica pro vídeo pós-jogo. Hoje acho que eu consigo fazer o pós-jogo logo após que o jogo acabar. Mas olhando pro jogo de hoje do Canadá contra a Bósnia, né? Eu achei aquele jogo assim, o Canadá perdeu uma boa chance, né? Jogou melhor quase o tempo todo, finalizou mais, ditou o ritmo de jogo, mas do que adianta se você não é eficaz, né? Você não é prolífico perto do gol, porque a Bósnia precisou de uma chance apenas para no escanteio marcar um gol de cabeça, e aí o Canadá ficou correndo atrás do prejuízo, e assim, tem bons jogadores da seleção do Canadá, o melhor jogador disparado é o Alphonso Davies, mas infelizmente o Alphonso Davies é uma máquina de lesões também, né? Tipo, se ele é uma máquina de jogar futebol, acho que ninguém discute isso, um jogadoraço de futebol, mas infelizmente se machuca demais e isso é um problema, né? Tipo, você pode ser um craque, mas quando você não tá saudável, disponível o tempo todo, é bem complicado de lidar, ainda mais assim, ele tem que começar do banco, porque ele não tá 100% fisicamente. Então, quando seu melhor jogador começa do banco, é um problema, mas sabe qual é o problema maior? Quando outros jogadores deveriam assumir responsabilidade e não conseguem. Para mim, isso foi o caso do Jonathan David, que é um atacante que joga no futebol europeu já faz tempo. E assim, que atuação do Jonathan David no lado ruim, né? Tipo, porque perdeu um monte de chance de gol, foi engolido pela zaga do Paraguai. E assim, quando um jogador que joga na Europa igual ele, né, é o titular da seleção no sistema ofensivo, ele tem que assumir responsabilidade para marcar gols, até porque a seleção do Canadá é bem treinada. O Jesse March é um bom técnico até agora para a seleção do Canadá. E assim, por mais que em clubes o Jesse March não tenha se estabelecido tanto, nunca achei um técnico ruim, mas assim, obviamente, para o que era pedido a ele, não correspondeu como muita gente gostaria. Mas assim, esse trabalho dele no Canadá é legal, porque na Copa América que o Canadá jogou, eles jogaram muito bem, um belíssimo futebol, bem treinados, organizados. E agora, a meu ver, não está sendo diferente. Hoje a gente viu o Canadá muito mais organizado e até mesmo podemos dizer mais seleção do que a Bósnia, mas acaba no empate. E esse é o grande problema, né? Você ficar no empate, né? Tipo, uma situação em que avança ok, melhores terceiros lugares, mas quando você tem a superioridade que você teve e você só tem um empate, é bem complicado, né? Porque no final, não adianta você ter milhares de finalizações, muito mais volume, se o jogo acaba empatado na Copa do Mundo. Não vai ajudar em critério de desempate nenhum esse empate. Então, o empate é ruim para o Canadá porque é uma seleção melhor e tinha a possibilidade de vencer esse jogo se aproveitasse mais as suas chances, mas não aproveitou. Eu acredito assim, quando a defesa da Bósnia se fecha muitas vezes é melhor chutar mais de fora da área. O Canadá, meu ver, ficou esperando demais, construindo demais, querendo uma chance clara demais. Às vezes você tem que criar a janela, né? Chuta de fora da área, vai que a bola desvia e entra no gol, vai que acerta um bom chute. Eu acho que faltou isso também para a seleção do Canadá. Talvez ninguém ali tenha muita confiança de finalizar de fora da área, quer ter muito mais certeza e proximidade da meta adversária para marcar os gols. Então, eu acho que o Canadá, no final, sai com gosto amargo. Até porque tá jogando em casa, não vão ser todos os jogos da Copa do Canadá acho que vão ser em casa, mas eu acredito que jogou melhor, jogou para ganhar, mas a Bósnia aproveitou a chance que teve, o Canadá teve um monte de chances e aproveitou uma. Pelo menos um empate. Jogar o que jogou, produzir o que produziu, para perder, aí seria um golpe muito mais duro. Um empate dá para gerenciar um pouquinho mais, mas não quer dizer também que é uma situação maravilhosa, impecável. Não, o Canadá, obviamente, aí fica com aquele negócio de jogou bem, mas saiu com um objetivo pela metade. E no caso do empate, pelo terço, né? Porque o empate na metade de uma vitória, né? Apenas um terço, né? 0 pontos pela derrota, 1 ponto pelo empate, 3 pela vitória. Então, a vitória vale 3 vezes mais do que o empate. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.